Livro O Espírito de Habitação, a obra do Espírito Santo na vida do crente, de Andrew Murray, capítulo 18, a liberdade do Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8, 2 e 13. No 6º capítulo de Romanos, Paulo fala da nossa libertação do pecado em Cristo Jesus, versículos 18 e 22. Nossa morte para o pecado em Cristo nos libertou de seu domínio, sendo livres do pecado como poder, como mestre. Quando aceitamos a Cristo em fé, nos tornamos servos da justiça e de Deus. No 7º capítulo, ele nos fala de sermos libertos da lei, versículo 1 a 6. A força do pecado é a lei, 1 Coríntios 15, 56. A libertação do pecado e da lei andam juntas, sendo livres da lei. Somos unidos ao Cristo vivo, para que em união com Ele sirvamos em novidade do Espírito. Capítulo 7, de 4 a 6. Paulo, nestas duas passagens, Romanos 6 e 7, apresenta a libertação do pecado e da lei, em sua realidade objetiva, como uma vida preparada em Cristo para ser aceita e mantida por fé. De acordo com a lei de crescimento gradual na vida cristã, o crente deve, no poder do Espírito com o qual foi selado por fé, entrar nessa união e andar nela. Em matéria de experiência, quase todos os crentes podem testificar que, mesmo depois que viram e aceitaram este ensinamento, sua vida não é o que esperavam que fosse. Eles consideram a descida para a experiência de Romanos 7 muito real e muito dolorosa. É porque, via de regra, não há outra maneira de aprender as duas grandes lições. A primeira é a inutilidade da vontade humana, sendo compungida a obediência pela lei para produzir justiça divina na vida de alguém. A segunda é a necessidade da habitação plena e consciente do Espírito Santo como o único poder suficiente para a vida de um filho de Deus. Na primeira metade de Romanos 8, vemos esta segunda verdade exposta na divina exposição da vida cristã nessa epístola e de seu crescimento no crente, a um evidente avanço passo a passo. O 8º capítulo, ao apresentar pela primeira vez o Espírito Santo na revelação da vida de fé, conforme a vemos nos capítulos 6 e 8, nos ensina que é somente conforme o Espírito motiva nossa vida e caminhada e conforme ele é distintivamente conhecido e aceito para fazer isso, que podemos plenamente possuir e desfrutar das riquezas da graça que são nossas em Cristo. Que todos que desejam saber o que é estar morto para o pecado e vivo para Deus, ser livre do pecado e da lei e unido àquele que foi levantado dos mortos, encontrem a força que necessitam nesse Espírito, através de quem a união com Cristo pode ser mantida como uma experiência divina e sua vida vivida em nós em poder e verdade. Na primeira metade do 8º capítulo, o 2º versículo é central. Ele revela o maravilhoso segredo de como nossa liberdade do pecado e da lei pode se tornar uma experiência viva e permanente. Um crente pode saber que é livre, mas ter de admitir que sua experiência é a de um irremediável cativo. A liberdade é tão inteiramente em Jesus Cristo e a manutenção da união viva com Ele é tão evidente e inteiramente uma obra do poder divino que é somente quando vemos que o Espírito habita dentro de nós para este mesmo propósito e sabemos como aceitar e nos render ao seu trabalhar
que podemos verdadeiramente permanecer perfeita e completamente na liberdade com que Cristo nos libertou. A vida e liberdade de Romanos 6 e 7, de 1 a 6, serão nossas, mesma medida em que pudermos dizer: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Por toda a vida cristã reina este princípio: faze-vos conforme a vossa fé. Mateus 9, 29. Conforme o Espírito Santo, o Espírito da fé, revela a grandeza do poder de ressurreição de Deus operando em nós, e conforme a fé no Espírito de habitação leva a receber este poder em plenitude, tudo o que está disponível para nós em Cristo Jesus se torna manifesto em nossa experiência diária pessoal. Quando percebemos a diferença entre este ensino e o anterior de Romanos 6, versos 7 e 6, Romanos 6, capítulo 6 e 7, verso 6. Mais glorioso e exclusivo lugar que o Espírito Santo como Deus possui no plano da redenção e da vida da fé se abrirá para nós. Aprendemos com isso que tão divinamente perfeita quanto é a vida de liberdade em Cristo Jesus, também assim o poder dessa vida nos capacita a andar na liberdade do Espírito Santo. A certeza e a experiência vivas da habitação do Espírito Santo se tornarão para nós a primeira necessidade para a nova vida, inseparáveis da pessoa e da presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Novamente, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Paulo contrasta aqui as duas leis opostas, a do pecado e da morte nos seus membros e a do Espírito e da vida governando e avivando até mesmo o corpo mortal. Sobre a primeira, vemos o crente suspirando como um irremediável cativo. Na segunda, metade de Romanos 6, Paulo o retrata como um liberto do pecado e, por rendição voluntária, tornado servo de Deus e da justiça. Ele abandonou o serviço do pecado e ainda assim o pecado frequentemente o domina. A promessa de que o pecado nem por um momento terá domínio sobre vós, capítulo 6, verso 4, não se tornou realidade. O querer está presente, mas ele não sabe como realizar. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. É o lamento pela futilidade de todos os seus esforços para cumprir a lei. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, 7:25, é a resposta de fé que proclama a libertação em Cristo desse poder que o mantinha cativo. Da lei, o domínio do pecado, da morte nos membros e seu verdadeiro poder em motivar o pecado, existe liberdade. Esta liberdade é uma nova lei, uma força poderosa, um verdadeiro poder de tornar livre do pecado, tão real quanto foi a energia do pecado operando em nossos membros e a energia do Espírito habitando em nossos corpos. É o Espírito é o Espírito da vida que está em Cristo, dessa vida, como quando estava cheia da poderosa energia do poder de Deus na ressurreição e ascensão. Efésios 1, 17 a 21. E foi admitida no trono da onipotência de Deus como o Espírito eterno dessa vida. Foi que desceu o Espírito Santo, o próprio Deus. A lei, o poder, o domínio da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do domínio do pecado e da morte em meus membros, como uma liberdade tão real quanto foi a da escravidão. Desde os primórdios da nova vida, foi o Espírito quem inspirou a fé em Cristo. Quando entramos pela primeira vez na justificação, foi Ele quem derramou copiosamente o amor de Deus em nossos corações. Foi Ele quem nos levou a ver Cristo como nossa vida e também como nossa justiça. Mas tudo isso foi, na maioria das vezes, acompanhado pela falta de conhecimento de Sua presença e da grande necessidade de um suprimento de Seu imenso poder.
Conforme o crente, em Romanos 7, 14, 23, é trazido à descoberta do legalismo arraigado da velha natureza e de sua absoluta impotência, a verdade do Espírito Santo e do imenso poder com o qual ele, no sentido prático, nos liberta do poder do pecado e da morte, é compreendida como nunca antes. Nosso texto se torna uma declaração da mais alta fé e experiência combinadas. A lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Tão real, poderosa e espontânea quanto foi a lei do pecado nos membros, assim também é a lei do Espírito da vida nos membros. O crente que deseja viver plenamente nessa liberdade de vida em Cristo Jesus entenderá facilmente qual é o caminho em que ele aprenderá a andar. A mensagem de Romanos 8 é o objetivo para o qual Romanos 6 e 7 conduzem. Em fé, ele primeiro terá de estudar e aceitar tudo o que é ensinado nesses 2 primeiros capítulos sobre estar em Cristo Jesus, morto para o pecado e vivo para Deus, livre do pecado e da lei e unido a Cristo. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 38. Permita que a palavra de Deus, conforme o ensina sobre sua união com Cristo, seja o solo vivo no qual sua fé e vida criam raízes diariamente. Habite, permaneça nela e permita que ela habite em você. Meditar, agarrar-se, esconder no coração a palavra deste evangelho, assimilar por fé é a maneira de reter a verdade que a Escritura ensina. Se a sua passagem pela experiência de carnalidade e cativeiro, para a qual as tentativas de cumprir a lei nos conduzem, parece ser qualquer coisa menos progresso, lembre-se que é no mais profundo desespero de si mesmo que a completa rendição do Espírito nasce e se fortalece. O fim de toda a esperança através da carne e da lei é a entrada para a liberdade do Espírito. Para andar nos caminhos desta nova vida, será de particular importância lembrar o que significa a expressão andar no Espírito. O Espírito deve conduzir, revelar o caminho. Isso implica em rendição, em obediência, em espera, para ser guiado. Ele deve ser poderosamente governante. Ele deve ser o poder governante em todas as coisas que devemos viver e agir sob a lei e a autoridade do Espírito. Santo temor em entristecê-lo, diligência em procurar conhecer a sua liderança, fé diária em sua presença, humilde adoração a Ele como Deus. Tudo isso deve ser a marca dessa nova vida. As palavras que Paulo usa ao fim dessa sessão devem expressar nosso objetivo. Se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8,13. O Espírito Santo, possuindo, inspirando e motivando todos os poderes do nosso espírito e alma, entrando em nós e nos capacitando para morrer para os feitos do corpo, é com isso que devemos contar. Essa é a santificação do Espírito para o qual fomos chamados. Andamos por fé e não por vista, é disso que precisamos particularmente nos lembrar a respeito de nosso andar no Espírito, porque a manifestação visível de Cristo e sua obra é muito mais inteligível do que a revelação da obra do Espírito Santo em nós. Buscar a liderança do Espírito geralmente demanda mais fé. O poder do Espírito se oculta juntamente com a nossa fraqueza para encarregar-se por nós de nossa vida diária. É necessária uma paciente perseverança para se entrar na plena consciência de sua presença interior. Precisamos da unção direta, renovada dia a dia, pelo que é santo, em comunhão com Cristo. Se alguma vez a expressão crer somente foi necessária, agora ela o é. Creia na promessa do Pai, creia no Filho e na vida dele, que é a sua pelo Espírito dele. Creia no Espírito Santo como portador, comunicador e mantenedor da vida e presença de Jesus com você. Creia que ele habita em você. Sempre bendito Deus e Pai. Louvamo-te pelo maravilhoso dom de teu Espírito Santo, em quem tu, o teu Filho, juntamente viestes fazer morada em nós. Bendizemos-te pelo maravilhoso dom da vida eterna que teu amado Filho conquistou para nós. Agradecemos-te
porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos liberta da lei do pecado e da morte. Pai nosso, oramos para que nos revele em plena e bendita experiência o que é a perfeita lei da liberdade. Que o poder de uma existência contínua e inexaurível, não outra senão a vida eterna, é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo revelando e glorificando a Cristo em nós como presença interior. Ó Pai, abre os nossos olhos e fortalece a nossa fé para que creiamos que a lei do Espírito é, de fato, maior que a lei do pecado em nossos membros. Ensina isto a todos os teus queridos filhos. Amém.